A concordância do verbo haver não é igual à concordância do verbo existir. Vamos lá. IDECAN 2026. Assim como a estrutura sintática iniciada pelo verbo haver no período a seguir, a concordância verbal, lembrando que a concordância estuda o quê? Se a gente fica no singular ou no plural, no masculino ou no feminino, ou ainda se tratando de verbo, se concorda em primeira pessoa, segunda ou terceira, né? Do singular ou do plural. Também se faz corretamente conforme a norma padrão em. Então, veja, o período a seguir é esse aqui, ó. Há outros sofrimentos. E ele já diz para você que está correto, porque o verbo haver está no sentido de existir. E no sentido de existir, esse verbo não vai para o plural. Ele tem que se conservar na terceira pessoa do singular, porque o sujeito é inexistente. Vou escrever aqui, sujeito inexistente. Sujeito inexistente é sinônimo de dizer oração sem sujeito. Beleza? Ou ainda chamar de verbo impessoal. Verbo impessoal, verbo sem pessoa, portanto, sem sujeito. Beleza? Essa é a lógica. Então, como o verbo haver não tem sujeito, ele tem que se conservar na terceira pessoa do singular. Isso é uma regra de concordância verbal. E aí, veja, outros sofrimentos aqui será objeto direto. Guarda isso porque é importante o que eu vou dizer agora. Cuidado, o verbo haver no sentido de existir não tem sujeito, mas o existir tem. É isso que as pessoas confundem. Quando olhamos a letra A, hão outros sofrimentos, isso é impossível, porque o verbo haver no sentido de existir, sujeito inexistente, verbo na terceira pessoa do singular. Outros sofrimentos é objeto direto, e objeto direto não manda ninguém para o plural, beleza? Então, tchau. Aqui deveria ser A. Existe outros sofrimentos, está errado, porque como eu disse para você, o existir tem sujeito, e digo mais, o sujeito do existir costuma aparecer depois dele. Procure depois dele alguém sem preposição, geralmente é esse cara, beleza? E eles fazem nessa estrutura justamente para você confundir o cara que vem depois do existir com o objeto direto, mas ele é o sujeito, quer ver? Vamos desinverter a frase, vai ficar assim, ó. Outros sofrimentos existe ou outros sofrimentos existem? Ah, outros sofrimentos existem. Seja luz, a ordem dos fatores não altera o produto. Se outros sentimentos existem, então existem outros sentimentos. E por que outros sentimentos obriga o verbo a ir para o plural? Porque esse maluco aqui é o sujeito. Sujeito expresso obriga o verbo a ir para o plural ou se conservar no singular. Se fosse outro sentimento, beleza. Outro sentimento existe. Então, o verbo aqui é intransitivo, ok? Com o sujeito, outros sentimentos. Então, está errado. Por quê? Sujeito no plural, verbo no plural. O certo é dizer existem outros sentimentos. Tchau. Letra C. Pode existir outros sentimentos. Aí ele coloca a estrutura em locução verbal. Guarde o seguinte. Numa locução verbal, quem manda é o último verbo. E o último verbo manda em tudo. Se essa locução vai ser transitiva direta, transitiva indireta, se vai ser intransitiva, esse último verbo vai determinar se existe sujeito ou se não existe, e ainda vai determinar se o primeiro verbo vai ficar no singular ou no plural, que é a regra de concordância. Então, quem está aqui por último é o existir? Pense, o existir, se estivesse sozinho, sem o verbo poder, iria para o plural, que é o que acontece com a letra B. Deveria ser existem outros sofrimentos. Eu estou falando sentimentos, mas é sofrimentos, a pessoa maluca. Enfim, é a mesma coisa que acontece na letra C de casa. Outros sofrimentos continua sendo o sujeito, porque o existir é o último verbo da locução. Mas cuidado, na locução verbal, quem vai para o plural não é o último, é o primeiro. Mas o primeiro só vai para o plural porque o último mandou. Então é porque o existir é o último verbo que a gente sabe que essa locução tem sujeito. E o sujeito é outros sofrimentos. Então vai ficar outros sofrimentos podem existir. Beleza? Então aqui tem que ser podem, porque outros sofrimentos, mesmo sentimentos, outros sofrimentos é sujeito e obriga a locução a ir para o plural. Tchau. No entanto, na letra D de dado, quem é o último verbo da locução devem haver? É o verbo haver. Se ele está por último, ele manda na locução toda. E é só você pensar o que ele faria sozinho. Quando ele está sozinho, fora da locução, ele tem que ficar na terceira pessoa do singular, no sentido de existir, certo?
Então, o que acontece quando o verbo haver é o último verbo da locução? Ele obriga que o primeiro verbo fique no singular, deve haver. E aí, qual vai ser a função sintática de outros sofrimentos? Objeto direto. Portanto, deveria ser deve haver outros sofrimentos. E aqui o sujeito ele é inexistente. Última, hão de existir outros sentimentos. Aí, daí que vem os sentimentos, né? Ficou para a letra E. O que acontece aqui? Existe a locução hão de existir, mas o último verbo é o existir. Se o último verbo é o existir, então essa locução tem sujeito. E o sujeito é outros sentimentos. Sujeito expresso obriga o verbo a ir para o plural, mas quem vai para o plural na locução nunca é o último verbo. É ele que vai mandar o primeiro ir para o plural. Logo, certo é dizer hão de existir outros sentimentos. Aí você vai dizer para mim, Tati, mas hão vai para o plural, o verbo haver vai para o plural. Preste atenção, nessa posição ele é um mero auxiliar. Quem manda nele é o último verbo. O verbo haver só manda na locução se ele for o último. Se ele for o primeiro, ele vai obedecer ao último verbo. E esse é o ponto. Como existir é o último e o existir tem sujeito, então a locução também tem sujeito. O sujeito de existir não costuma aparecer depois dele, é o caso aqui de outros sentimentos. Portanto, outros sentimentos hão de existir. É o sujeito da locução verbal hão de existir que vai para o plural normalmente, porque estamos obedecendo a concordância do último verbo, porque o último verbo é o verbo principal e é ele que manda que o auxiliar vá para o plural no lugar dele. Maneiro, né? Isso aqui é muito lindo. Seja luz, gabarito, letra E. Lembrando que essa questão vive caindo em prova em tudo quanto é banca. Então, leve para sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.